Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quintas à tarde. E no referido site elas ficam gravadas. Também estamos colocando um canal no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o irmão que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão Jefferson Guimarães. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de voltar a esta casa, conversar com os irmãos sobre algum tema, fazermos algumas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre a questão de não julgar. E para começar a conversa da noite, eu vou contar para vocês uma pequena fábula. O sábio do cavalo branco. Havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho: "Mas que desgraça, seu cavalo foi roubado." E o velho respondeu: "Calma, não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. O resto é julgamento de vocês." As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele tinha fugido para a floresta. Na volta, trouxe uma dúzia de cavalos selvagens com ele. As pessoas se reuniram de novo e disseram: "Velho, você tinha razão. Não era uma desgraça, e sim uma bênção." E o velho disse: "Vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta." O velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as 2 pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. "E não é que você tinha razão, velho. Foi uma desgraça. Seu único filho perder o uso das 2 pernas." E o velho disse: "Mas vocês estão obcecados por julgamentos, hein? Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma bênção." Aconteceu que depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. E os que foram para a guerra não voltaram. Então, inicialmente, a ideia da reflexão é a questão dos julgamentos precipitados. Como as pessoas se reuniam com base num fragmento de informação, num fato isolado, e faziam julgamento. E sempre era uma desgraça ou uma bênção. O cavalo sumiu, uma desgraça, roubaram o cavalo. O cavalo apareceu, uma bênção, porque ele voltou com uma dúzia de cavalo. Aí o rapaz quebrou as pernas, outra desgraça. Sempre acontecia um fato, as pessoas julgavam. E sempre essa coisa de julgamentos precipitados, porque era um fato isolado, tu emitia um julgamento. Essa questão dos julgamentos precipitados, agora,
desde ontem, né, que nós fomos surpreendidos por um acidente terrível de avião, e a gente que acompanha na internet, a gente vê muita coisa, lê muita coisa. Muita gente revoltada, muita gente questionando a existência de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, por causa de um fato desse. Nós sabemos muito bem que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, a lei de Deus é perfeita. Tudo tem uma razão para acontecer. É que, claro, essas coisas chocam. É muita gente junto. Desencarnes coletivos chocam. Mas nós sabemos que alguma coisa tem e que Deus é infinitamente justo. Quem somos nós para emitirmos qualquer julgamento de Deus? Julgar que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus não existe. Por causa de um fato, de uma queda de avião onde morreram 76 pessoas. Quem somos nós para emitirmos um julgamento desse? Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, ele diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. A questão dos julgamentos, nós adoramos julgar os outros, mas a gente não olha para nós. E nós sabemos que muitas vezes não devemos julgar jamais o ato do outro, mas nós devemos primeiramente pensar também que antes de julgar, pode ser que nós não cometamos aquela mesma falta daquele irmão, mas nós cometemos outros. Nós não somos perfeitos ainda. Então, eu não faço o que ele faz, mas eu faço outras coisas, erradas também. Então, nós não devemos nunca julgar alguém, porque nós cometemos erros também, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos. E Kardec traz isso aí, que uma das maiores sensatezes é julgarmos o outro e não vermos o mal que ainda está em nós. Nós, como espíritos imperfeitos ainda. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 46, ele comenta uma passagem da Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E Emmanuel faz um estudo sobre essa passagem da Epístola. Nós sabemos quem é esse legislador, esse juiz. E nós sabemos que não é nós. Nós sabemos muito bem que eles estão falando de Deus aqui. E Emmanuel faz um comentário. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Olha o que Emmanuel está nos trazendo aqui. O fato de nós julgarmos o outro pode ser muito mais grave do que aquela suposta falta que nós estamos julgando. O simples fato de nós julgarmos é mais grave do que o irmão fez, se é que ele realmente fez alguma coisa. É isso que Emmanuel está nos trazendo aqui. Pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros. Na estada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. É Emmanuel concordando com Kardec, quando diz que a humanidade inteira comete essa falta, de julgar precipitadamente, levianamente. Emmanuel concordando com Allan Kardec. E ele encerra: cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Será que se nós fizermos estas 3 perguntas, eu vou emitir algum parecer da conduta do irmão? Quem sou eu? O assunto é do meu interesse? E eu estou de fato em condições de julgar alguém? Aquela história: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí fica difícil, porque nós também pecamos. Nós erramos também.
Não a mesma falta. Tomara que não a mesma falta. Porque quantos de nós podemos julgar o irmão por uma falta que nós fizemos também? Aí é hipocrisia. Julgar nos outros uma coisa que tu também faz. Aí é mais falta ainda. Mas aqui eles vão fazer essas 3 perguntinhas. O assunto é do meu interesse. Quem sou eu? Estarei de fato em condições de julgar? Será que se nós fizermos essas 3 perguntinhas, nós vamos julgar alguém? E nesse mesmo... É um comentário grande de Emmanuel, essa passagem. E ele fala um trechinho final sobre aquelas pessoas que têm a incumbência legal de julgar. A responsabilidade que é tu ter que julgar alguém. Ele fala no texto de juízes, de promotores, essas coisas, mas também fala daquelas pessoas que exercem um cargo importante ou que têm posições de chefia, que às vezes têm que tomar decisões, têm que julgar, decidir na hora ali, e aí muitas vezes decidindo a vida de um irmão. Ele fala que isso é uma obrigação, uma responsabilidade muito grande, que isso deve ser feito com muita serenidade, que é muito grave tu decidir a vida do outro, ainda mais tu decidir levianamente. E essa questão de julgar, lembrando dos juízes, ontem nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal, um julgamento temerário para nós espíritas, onde o Supremo Tribunal Federal do país decidiu que não é crime quem comete o aborto até o 3º mês de gestação. Foi uma decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão muito recente, mas a perspectiva que abre não é boa. No momento que tu vai descriminalizar até o 3º mês, o que se espera é que as clínicas clandestinas vão deixar de ser clandestinas. E mais várias consequências, e nós como os espíritos sabemos a gravidade que é o aborto, e os nossos julgadores, os maiores julgadores da maior corte do país, autorizando isso. Então, é grave o que aconteceu, mas vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Foi uma decisão de ontem, agora só nos resta aguardar. Eu trouxe umas imagens, a questão do julgamento por aparência, preconceitos, aqui a questão das tatuagens. Quem tem preconceito com tatuado, o rapaz, olha a quantidade de condecoração do cara. Só que ele é tatuado. É um rapaz, esse é um militar americano. Trouxe uma outra também. E aqui, esse delinquente pode salvar sua vida. Um médico, mas que tem umas tatuagens no braço. Isso é para nós revermos preconceitos. Quem julga pela aparência, às vezes, que muita gente julga pela aparência, o que é um equívoco. Mas sabemos que a gente faz isso. Tem uma outra também, aparência, a menina de branco, e o rapaz maltrapilho, cara suja, descabelado. Só que o rapaz está com flores e ela está com uma machadinha. Tem uma outra que é mais uma brincadeirinha também. Não julgue pelas aparências. O que está por fora nem sempre mostra o que há por dentro. Esse aqui se vangloriando, né? E o outro tímido lá. Mas o que importa é aqui. Opa. O que importa é o que está embaixo. De cima. E uma outra que eu trouxe é mais questão simbólica, mas nós podemos interpretar também. Olha o rapaz aqui. De preto, cabelo punk. Mas olha lá o que está projetando a aura dele. Um anjo. Trazendo isso para a doutrina espírita, pode ser esse rapaz um espírito evoluído. E a menininha inocente, olha lá, espírito do mal. Isso pode muito bem acontecer. E nós julgamos pela aparência do rapaz. Cabelão, punk, todo de preto. Isso que esse aqui está comportado, não tem piercing, não tem nada. Mas nós vamos ver, o cara é do mal e a menininha é o santinho. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta na pergunta 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Bom, já que nós julgamos, que infelizmente isso parece que é mais forte que nós, às vezes,
É grave julgar o outro, ver os defeitos do outro. E os espíritos respondem que incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para daí tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, se eu estou analisando o outro, julgando o outro, para não fazer a mesma coisa, pode até ser útil. Agora, se for para divulgar, para criticar, o julgamento gratuito, só para fazer mal para o outro, aí é, no mínimo, faltar com a caridade. No mínimo. Agora, se for para não fazer a mesma coisa, pode ser útil. Eles não estão dizendo que vai ser útil, mas que pode ser. E aí ele segue na resposta. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Este é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se ele censurais ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não se vos aplicam estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então aqui primeiramente ele está falando, bom, já que tu quer julgar, então vai ter as qualidades opostas. Se tu está julgando que ele é orgulhoso, seja humilde. Se ele é avarento, seja generosos. E por aí vai, faz o oposto. Mas não faz uma coisa, como ele diz ali, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Aí está falando da hipocrisia, que eu tinha comentado. Nós julgamos o outro, mas quando a gente faz a mesma coisa. Ou fazemos até pior. E aquela última frase, ver o argueiro no olho do seu vizinho, não vê a trave no nosso. Então tu vê uma falta pequena do irmão que tu está julgando, e tu não vê as tuas enormes faltas, os teus enormes débitos. Isso tu não vê. E é o que Jesus está nos trazendo aqui. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 179, ele diz que se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, se eu estou em condições de querer julgar um irmão porque ele cometeu uma falta, é porque, no mínimo, eu tenho discernimento de que aquilo é errado. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Então, se eu sei o que é certo e o que é errado, eu posso ajudar. E é isso que a irmã está nos trazendo aqui. Se eu tenho esse discernimento de ver que o irmão cometeu uma falta, se é que ele cometeu mesmo uma falta, eu tenho esse discernimento, então eu posso ajudar. É isso que a irmã está nos trazendo. É até uma obrigação. Se o Senhor permite identificar a necessidade dos outros, é porque de um modo ou do outro eu já posso ajudar. Senão não teria utilidade. Eu sei o certo e o errado, eu vou ficar só para mim. Aí o irmão está caindo lá, sucumbindo, e eu vou ficar por isso mesmo, fazendo o que não é comigo. Omissão também é crime. No Livro dos Espíritos, pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a omissão na lei divina também é crime. Não basta nós não fazermos o mal. Se eu tenho condições de ajudar e não ajudo, e pela minha omissão o irmão sucumbe, é uma falta na lei também. É o que os Espíritos estão nos trazendo. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se da tua omissão
Aconteceu uma coisa muito grave, responderá pela omissão. Não é só no trânsito, na lei divina também. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem. Será que existe alguém que não possa ajudar? E aí os espíritos respondem que não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então eles estão dizendo que não há quem não possa ajudar. E abre uma exceção, o egoísta. Esse não pode ajudar nunca. Por quê? Porque ele é egoísta. O simples fato de estarmos vivendo em sociedade, onde uns dependem dos outros, nos abre a possibilidade de ajudarmos e fazermos esse bem. Se não materialmente, conversando, uma palavra amiga, um consolo, um abraço, tantas possibilidades que nós temos de fazer o bem, eles me dizem, não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo. Então, se nós formos analisar o nosso dia a dia, constantemente surgem fatos que tu poderia, em vez de entrar talvez num conflito, colocar uma palavra de conforto, amenizar os ânimos, evitar discórdias no ambiente. É possível. E se nós formos fazer uma busca na consciência, isso acontece todos os dias. Acontece mesmo. Aquela possibilidade de tu acalmar os ânimos e às vezes nós botamos mais lenha na fogueira. E é o que ele está nos dizendo aqui. Fazer o bem não é só fazer a caridade. No caso aqui, ele até deve estar se referindo à caridade material. Mas a caridade moral, essa pode ser feita 24 horas, independente da tua situação econômica. E isso aí, como ele diz no fim, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, nós podemos ajudar. Sempre podemos ajudar. É só ter um pouco de vontade. Bom, meus irmãos, a mensagem da noite era essa, onde nós abrimos a conversa sobre a questão do cavalo branco, do senhor aquele que tudo as pessoas julgavam e precipitavam julgamentos, acontecia uma coisa, era uma desgraça, era uma bênção, era uma desgraça. Julgamentos precipitados. Depois Kardec nos lembra que essa é uma das maiores faltas da humanidade, é emitir julgamentos precipitados e não enxergarmos em nós o mal que ainda está em nós e nos preocuparmos com o mal que está no outro. Isso Allan Kardec nos trouxe. Depois aquele comentário de Emmanuel, onde ele diz que só há um legislador e um juiz, e que não é nós sabemos muito bem que não é nós, que temos que julgar os outros, emitir pareceres. E Emmanuel nos lembra que, muitas vezes, o fato de nós julgarmos, emitirmos um parecer da conduta do irmão, pode ser muito mais grave do que a conduta que nós estamos querendo julgar. Isso Emmanuel nos trouxe. E aquelas 3 perguntinhas. O assunto é do meu interesse? Quem sou eu? E se eu estou, de fato, em condições de julgar alguém? Eu estou em condições de jogar a primeira pedra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E depois, voltamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 903, a questão de julgar os erros dos outros, isso pode ser útil. E os Espíritos nos respondem que até pode ser útil, se for para não fazer a mesma coisa. Até pode ser útil. Agora, se for para divulgar, criticar gratuitamente, é no mínimo faltar com a caridade. No mínimo. E ele fala, se nós vamos julgar, já que julgar parece que é inevitável, então que nós tenhamos as qualidades opostas daquele que nós estamos julgando. No mínimo, para não sermos taxados além
de irresponsáveis e de inconsequentes, ainda de hipócritas, de julgar o irmão e fazer a mesma coisa ou pior do que o irmão. Depois nós vimos Emmanuel nos trazendo a questão que se nós temos condições de analisar as faltas dos outros e saber que aquilo é errado, sim, é porque nós podemos ajudar. Nós não temos a concessão de discernir o bem do mal para ficar de forma gratuita. Se nós podemos discernir, nós podemos ajudar. Isso é Emmanuel que volta nos trazendo. E depois, por fim, essas duas questões do Livro dos Espíritos, que não basta nós não fazermos o mal, nós temos que ajudar no limite das nossas forças, e nós vamos responder pelo mal ocasionado da nossa omissão. Esses são os Espíritos nos trazendo. E por fim, a questão que não há quem não possa ajudar. Todos nós podemos ajudar de alguma forma, se não materialmente, moralmente, um abraço, uma conversa, um consolo, sempre podemos fazer alguma coisa. A não ser que nós sejamos os egoístas da história. Aí não vou ajudar mesmo, porque o egoísta é só ele. Então, para encerrar a conversa de hoje, eu trouxe um poeminha do espírito Irene Souza Pinto. Está no livro Mãos Marcadas, foi psicografado pelo Chico Xavier. O título é Enviados de Cristo. Diz assim: esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado na desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende, pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado, que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, recordas o não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia, na estrada do dia a dia, para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra e prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Essa é a mensagem da noite. Que a paz de Deus de Jesus permaneça com todos nós. Fazemos a oração então. Neste momento, com os pensamentos já elevados, neste ambiente acolhedor, fraterno, de energias altamente positivas, agradecemos a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, angariando estes conhecimentos, estes ensinamentos, essas palavras que Jesus nos trouxe, sempre buscando a nossa melhora espiritual, o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. E hoje, esse assunto dos julgamentos precipitados, do risco que corremos ao analisarmos os irmãos, quando nós mesmos também somos passíveis de cometermos erros. Que não caiamos nessa armadilha de julgarmos precipitadamente, levianamente, os atos dos nossos irmãos, e que saibamos sim que nós podemos ajudar, sempre podemos ajudar.
e com a graça de Deus, de Jesus, dos espíritos benfeitores da casa que nos ampararam durante todo o momento,